Diário do Transporte na cobertura especial da Latibus 2026, aqui na Volkswagen. Nosso contato é com o diretor de vendas de ônibus, Jorge Carrer, que vai explicar os diferenciais de um dos principais lançamentos, não só da Volkswagen, mas a gente pode dizer que da feira. O elétrico com solução de piso alto, que muitas cidades precisam para o urbano, e agora a gente está vendo a eletromobilidade chegando ao fretamento. Carrer, por que essa decisão da Volkswagen de partir para o piso alto? Muito frotista entrou em contato, muito gestor público entrou em contato. Você já deu uma resposta rapidinha. Tem muito município que precisa de um carro piso alto. A gente costuma falar muito de São Paulo quando a gente fala de eletromobilidade, porque foi de fato quem puxou essa fila e vem conseguindo acelerar a adoção da eletromobilidade, mas o Brasil é muito maior do que isso, como você bem sabe, e existem diversas outras operações em que você precisa, por exemplo, de um embarque em nível, em terminais, em corredores, um BRT puro. Curitiba, Rio de Janeiro, Manaus, Salvador, que você não usa um carro piso baixo, você usa um carro para embarque em terminais, por exemplo. Então, a gente está tentando complementar o nosso portfólio pouco a pouco para que a gente consiga atender todas essas particularidades de um país tão diverso, tão grande como o nosso, né? A gente sabe também que o carro piso baixo, ele não é o mais adequado quando você tem pavimentos muito ruins, ou muitas lombadas, ou muitas valetas e assim por diante. Ele é perfeito para as questões de acessibilidade, mas em alguns lugares você precisa de um veículo mais alto, que consiga fazer um serviço em regiões onde o acesso é pior. Não é à toa que se vende muito carro motor dianteiro convencional no Brasil. O mercado ainda precisa disso, né? Então, a ideia de ter um carro piso alto para o transporte público foi essa. Mas a gente aproveitou também que a partir do carro piso alto a gente consegue desenvolver uma versão dele com algumas mudanças de algumas características construtivas para que ele também seja muito bem adequado para operações de fretamento, por exemplo. E foi isso que a gente fez com, digamos, o irmão menor do e-Volksbus 22H, que a gente lança aqui para o transporte urbano, que é o e-Volksbus 18H. Um carro que tem um peso total um pouco menor para atender essa necessidade de outras aplicações que não o urbano. Você falou das aplicações do urbano, de piso alto, por exemplo, plataformas embarque em nível, locais de mais difícil acesso. Agora, qual a aplicação de fretamento para o elétrico, por exemplo, dentro de indústrias, dentro de complexos hospitalares, áreas de zonas calmas? Perfeito. As primeiras demandas ou consultas que a gente teve, mesmo quando tinha lançado o carro piso baixo, será que esse carro atende uma operação minha, por exemplo, dentro de um site de mineração, dentro de uma siderúrgica, em algumas regiões onde uma grande empresa multinacional quer alavancar suas ações de sustentabilidade, de ESG e assim por diante, e também entregar para os seus funcionários um transporte emissão zero, sem ruído dentro de uma planta e assim por diante. E um custo operacional menor, porque assim, a aquisição do ônibus elétrico a gente sabe que é mais cara, mas o custo operacional acaba sendo menor em relação ao consumo energético, em relação à manutenção também. Essa redução de custo de operação, agora é possível pensar então ainda com fretamento. Concordo, sim. O custo operacional do elétrico, de fato, tem se provado uma grande vantagem. Você tem uma manutenção muito mais simplificada, muito menos componentes de desgaste mecânico, apesar de alguma complexidade e um aprendizado em relação a temas eletrônicos. Mas, de fato, é muito mais simples. A questão do abastecimento também é algo que, por exemplo, no fretamento é muito fácil de você administrar, né? Não é um carro que roda o tempo todo. Frotas menores também. Um carro mais leve, carregamentos que você pode fazer parciais, porque não necessariamente é um carro que precisa 250 km de autonomia como um urbano. Então, assim, tem as suas vantagens. Agora, o investimento inicial, quando você avalia o custo todo de aquisição, o TCO mesmo do carro,
ainda penaliza o investimento inicial do elétrico. Mas muitas dessas empresas com quem a gente vem tratando desse tipo de assunto entendem que é um investimento que elas querem fazer para, de fato, alavancar suas ações de sustentabilidade. Valorização de marca também. E assim, diferentemente do urbano, que às vezes está lá no edital da licitação, está lá no contrato com a prefeitura, exatamente. A empresa pode ir tentando aos poucos, vão fazer esse atendimento, pode fazer uma parceria com o cliente do fretamento, né, com uma distribuidora, enfim. Os próprios clientes começam a buscar da empresa de fretamento alguma opção nesse sentido, porque ela quer de alguma forma fazer esse tipo de atividade. A gente aprendeu muito sobre isso quando a gente lançou o primeiro caminhão elétrico no Brasil, o E-Delivery. As demandas todas vieram exatamente com esse mote. Já com cliente. Grandes multinacionais, bebida, grandes frigoríficos. Ambev, né? Ambev, Coca-Cola, Pepsi, enfim, que são empresas que têm esse apelo de grandes multinacionais e que precisam, de fato, entregar aquilo que eles prometem. Perfeito. Vamos dar uma passeadinha no claro, ônibus? Vai ser um prazer. Bom, então agora a gente vai conhecer os detalhes desse veículo, começando pela frente, mas antes, poxa, eu sou um operador de fretamento, a bateria não vai roubar meu espaço de bagagens? Esse carro ele foi pensado em todo o layout dele para que você consiga, na verdade, ter a mesma configuração de uma carroceria de um carro diesel. Então, por exemplo, todas as baterias dele estão em posições na longarina. E, por exemplo, no modo central, tem ele absolutamente limpo para você conseguir fazer um bagageiro para um carro de fretamento ou um rodoviário, que não perca espaço. É óbvio, não estamos falando de um carro, claro, não é um LD e assim por HD, diante. Mas para aquilo que ele se propõe, você consegue ainda por cima ter um bagageiro também para esse carro e operacional, um bagageiro funcional para você tê-lo da forma mais versátil possível. E é isso que você falou da distribuição da bateria. Esse aqui, por exemplo, é uma bateria. É uma bateria de alta voltagem. A gente tem aqui nesse carro, assim como no carro piso baixo, 12 pacotes de bateria para te dar uma autonomia de até 150 km. Ou uma versão com 8 pacotes, que você tem uma autonomia por volta de 150, 170 km. Pode ser uma opção. 12, 250 km e 8, 150. Tá. Então, nessa configuração, a gente tem um carro de 12 packs, com 2 packs aqui no balanço dianteiro, 4 packs no módulo central, do entre-eixos, e compartilhando exatamente o mesmo módulo traseiro do irmão dele, low entry, né, com o piso baixo central, a gente tem os 6 módulos na traseira. Então, por exemplo, a gente sempre procura modularizar e comunizar ao máximo os nossos carros. Então, o módulo traseiro de um carro piso alto e o piso baixo é absolutamente igual, o que elimina algumas complexidades de manutenção. Para quem vai ter dos 2 carros na sua garagem, sim, tem que ter outros componentes, por exemplo, para fazer a manutenção. É a mesma base? A mesma base. Nesse carro, um módulo central alto para que você tenha um carro urbano piso alto ou um fretamento. E a mesma base muito semelhante com o do diesel, tem muita semelhança com o do diesel. Né? Eu acho que essa é uma das vantagens da gente fazer todo o nosso desenvolvimento aqui no Brasil, na nossa planta lá em Resende. Tudo que a gente faz de ônibus e caminhões, da Volkswagen Caminhões e Ônibus, vem de Resende, vem da nossa fábrica. Esse carro foi desenvolvido lá. A base dele, o chassi, longarina, eixo, suspensão, a gente buscou ao máximo comunizar aquilo que a gente já tinha na nossa versão de carro motor traseiro a diesel. Óbvio, com as necessidades adicionais de uma carga maior e tal, mas suspensão, freios, longarina, eixo, diferencial, o mais comum possível para facilitar manutenção, custos operacionais, aquela familiaridade que o nosso cliente do diesel já tem com o Volkswagen a diesel, ele vai conseguir capotar aqui para meu mecânico vai poder mexer nos dois. Perfeito. Isso é interessante de novo para o fretamento, para o urbano também, mas é interessante para o fretamento, porque o fretamento vai ser
maior a mescla, né? Tende a ser maior a mescla de tecnologias. Não que no urbano não seja, mas o fretamento tende a ser maior. Eu posso começar, por exemplo, com 1, 2, 3 unidades e o resto... Esse é o apelo. Eu acho que dificilmente alguém de uma empresa de fretamento vai migrar tudo. Sim. Até porque não acho que haja essa demanda. Mas você vai no meio da sua frota com tecnologias diferentes, tem mais uma. Então eu acho que é nosso papel tornar essa transição ou essa adaptação para algo novo o mais simples e amigável possível. Outra solução também é que ele tem um motor central e não um motor nas rodas. A gente, quando fala de elétrico, várias marcas e cada uma tem sua opção, tem a sua aplicabilidade. Não é questão de ser melhor ou pior, mas é questão da aplicação. Por que o motor central e não o motor nas rodas? Na nossa avaliação, em tudo aquilo que a gente fez durante o desenvolvimento, no nosso entendimento, o motor central ele tem algumas vantagens em termos de robustez do veículo para as aplicações na nossa realidade. No nosso entendimento, o motor na roda sofre mais com o tipo de pavimento e operações que a gente tem no Brasil. O motor central traz essa robustez adicional e automaticamente um custo e uma facilidade maior de manutenção. Então você tem um motor central blindado em que você não tem nenhum tipo de manutenção, logo aqui atrás. Vamos acompanhar. E você não tem dois motores, por exemplo, nas rodas que vão trabalhar muito junto com a suspensão por conta de pavimento, por exemplo. Então essa foi a nossa opção. Como você falou, não existe, acho que certo ou errado, melhor ou pior. Provavelmente quem usa motor na roda vai buscar os seus argumentos, mas pra gente, daquilo que a gente conhece da aplicação no Brasil, a gente entende que essa é a melhor solução em termos de robustez, manutenção e custo operacional. E uma demanda também que vocês ouviram do operador também, né? Sim, a gente sempre faz um extenso trabalho de avaliação daquilo que para o cliente que já tem experiência, seja aqui ou em outros países, cai melhor na aplicação, e a gente tem que aproveitar esse aprendizado ao invés de querer a gente impor alguma coisa para o mercado. Então essa foi a nossa opção. Perfeito. Também tem novidades em relação a painel. Vamos dar uma olhadinha lá? Bom, a gente falou então da questão do painel. Todos os painéis agora digitais. Quais são as novidades em relação ao painel para o motorista trabalhar inclusive melhor? A gente está aproveitando o lançamento dos modelos novos dos elétricos e a partir da entrada dos pisos altos no mercado, que a gente começa a produzir em série no início do ano que vem, a gente já vai incorporar em todos os elétricos o painel 100% digital. Os carros elétricos todos já contam com telemetria, o painel vem trazer mais uma série de facilidades e informações para tornar a operação do motorista ainda mais amigável, ainda mais eficiente, ainda mais segura. Mas melhora na prática? Na prática você tem, primeiro, uma visibilidade muito melhor. Segundo, você tem 80 funções personalizáveis, onde você pode acompanhar todos os indicadores do veículo, o que a princípio para o elétrico é super importante, porque o elétrico você tem algumas outras funções de modo de condução, mais econômico, normal e assim por diante, e as questões de regeneração, sim, de carga, carregamento e tudo mais, que são importantes ele conseguir ter da forma mais fácil e amigável possível. O nosso painel anterior ele já permitia tudo isso, mas você ter os menus personalizáveis, ele faz com que você consiga ter essa operação ainda mais adequada ou ajustada para aquilo que você precisa. Já que a gente está lançando o painel e incorporando-os aos chassis elétricos, a gente também torna o painel 100% digital um opcional para todas as versões de chassi a diesel a partir de janeiro do ano que vem. Então, se um cliente quiser começar já a migrar toda a sua operação, tendo todos os benefícios dessas funções, que permitem, por exemplo, treinamento de motorista, os jogos de pontuação para que você acompanhe, trabalhar junto com telemetria e assim por diante, sempre com o intuito de você buscar ganho de eficiência, de redução de custo operacional, consumo de combustível,
eletricidade e Desde assim o por diante. micro, se eu quiser comprar um Todos os veículo, veículos. Se você quiser comprar um micro-ônibus, um motor dianteiro, um elétrico, um traseiro com um painel digital, isso vai estar disponível. É aquilo que a gente chama de tecnologia aplicável. Não é nada demais que te encarece sem trazer benefício. É o custo-benefício mesmo. Porque de fato traz até talvez um conforto maior e um prazer do motorista ao dirigir, né? Ou seja, rentabilidade do empresário. rentabilidade, você oferecer hoje um veículo como o nosso, elétrico obviamente, mas nos diesel, muito menos ruidoso, com uma suspensão pneumática, com um câmbio automático como a gente oferece no motor dianteiro, uma suspensão pneumática no micro, um painel digital, uma coluna de direção onde você pode fazer ajustes de altura e de angulação. Então assim, a gente sabe que o motorista tem uma das profissões mais difíceis e que não é reconhecida à altura da sua importância. Então, a gente entende que a gente pode contribuir com isso também. Não é colocar parafernália no carro, não é encarecer, mas é trazer atributos que melhorem a experiência do profissional, dos passageiros e, no final das contas, o que traz mais resultado também para os operadores e para os empresários. Afinal, o passageiro tem que se sentir bem. Ele é um cliente. É ele que é a essência de todo transporte. A gente viu na pandemia de Covid-19, faltou o passageiro, faltou tudo. Faltou tudo. E assim, a gente que não defende só o ônibus, o que a gente defende é uma mobilidade mais acessível, a priorização do transporte público, o ônibus de fato como uma ferramenta de desenvolvimento da sociedade. Menos trânsito, mais conforto, mais segurança. E agora ar mais limpo. Ar mais limpo, menos barulho. ruído e assim por diante. Essa é a nossa contribuição. Cada um tem que fazer a sua parte. Para a gente finalizar nosso bate-papo, faz a relação de todo o portfólio agora da Volkswagen, já contando com essas novidades. Tá ficando cada vez maior, graças a Deus. Mas a gente tem hoje, começando pelos micro-ônibus, veículos 8, 9 e 11 toneladas, 8 180, principalmente escolar e estações públicas, o 9 180 e o 11 180, o maior micro da categoria, que pode ter carrocerias de até 39 passageiros, por exemplo, no frota-mento, com opção da suspensão pneumática na traseira. Motores dianteiros 15 210, 17 230, 17 260, com opções de suspensão pneumática ou metálica, câmbio automático ou câmbio manual, versão urbana, versão fretamento. Temos os veículos rurais, o 11 180R e o 15 210R, veículos com características construtivas para aplicação em terrenos assentados, caminho da escola, operações rurais mesmo em fazenda, usinas e assim por diante, um carro mais alto, bloqueio no diferencial, pneus mistos. Aí nós temos o 18320 na versão urbana, piso baixo, diesel, motor traseiro, e o rodoviário, que inclusive está exposto aqui na Latibus, o 18320 SH. Carro que está indo super bem, um rodoviário de entrada, 320 cavalos, um câmbio automático de 8 velocidades de série, suspensão pneumática integral, carro que tem uma eficiência de fato superior. E agora a nossa linha de elétricos que a gente vem complementando aqui na Latibus, 22H e L, os carros urbanos piso baixo e piso alto. 300 vendidos já, né? Já 300 vendidos, vários rodando na cidade, vários em carroçamento, outro chassi saindo do forno para a gente entregar para os operadores de São Paulo. E agora a versão piso alto urbano, o nosso 22H High de piso alto e o 18H para operações de fretamento e rodoviário leve. Então, pouco a pouco a gente constrói aquilo que a gente vem não sem motivo chamando de o melhor e mais completo portfólio, a melhor linha Volkswagen de todos os tempos. Perfeito. Carreira, a gente agradece bastante a sua participação aqui no Diário do Transporte. Vamos acompanhar mais novidades da Volkswagen e também aqui na Latibus.